Jesus está sentado em uma praça tranquila, observando o movimento das pessoas. Karl Marx se aproxima, com um olhar analítico e pensativo. Ele senta-se ao lado de Jesus, curioso para entender a mensagem daquele que tanto influenciou a civilização. Então és o Cristo, aquele que pregava o amor e a compaixão aos pobres e oprimidos? Sou aquele que veio para que todos tenham vida, e a tenham em abundância. Karl Marx, uma bela promessa. Mas diga-me, como pode haver abundância quando há tantos que nada possuem e poucos que têm tudo? O mundo está dividido entre exploradores e explorados. Jesus, o amor que ensino não busca acumular, mas repartir. Digo-te, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A posse excessiva de riquezas não deve governar o coração do homem. Mas a história nos mostra que aqueles que acumulam riquezas não as repartem. O poder e o capital se concentram nas mãos de poucos, enquanto as massas sofrem. Como pode haver justiça quando o sistema favorece a desigualdade? Jesus, a justiça que trago ao mundo não se impõe pela força, mas pelo despertar do espírito. O verdadeiro poder não está nas riquezas materiais, mas na capacidade de servir ao próximo. Com todo respeito, mestre, mas sua mensagem parece passiva. Esperas que os pobres aceitem sua miséria enquanto os ricos acumulam? A religião muitas vezes serviu para manter os homens conformados. Eu digo que os trabalhadores devem se levantar contra aqueles que os exploram. Jesus, a opressão deve ser combatida sim, mas não com ódio ou vingança. O que ensinas pode libertar o corpo, mas minha mensagem busca libertar a alma. O homem pode ser pobre de bens, mas rico de espírito. E de que vale ganhar o mundo inteiro se perder sua própria alma? Mas sem justiça social, a espiritualidade se torna um luxo para poucos. Como podes pregar a liberdade da alma quando os homens estão acorrentados pela fome e pela exploração? Jesus, o coração humano é o campo onde começa toda a revolução verdadeira. Se um sistema econômico oprime, é porque os homens dentro dele escolhem o egoísmo em vez do amor. Nenhuma mudança externa será duradoura se o interior do homem permanecer corrompido. Marx olha para Jesus, intrigado. Ele vê nele uma mensagem diferente do que esperava. O silêncio entre eles carrega um peso filosófico profundo. A conversa apenas começou. A conversa continua. Marx está pensativo, tentando conciliar sua visão materialista com a mensagem espiritual de Jesus. O vento sopra suavemente e algumas pessoas passam pela praça, observando a inusitada troca de ideias. Então, dizes que a mudança deve começar no coração do homem. Mas a história nos mostra que os homens em posição de poder não cedem voluntariamente. São as estruturas que moldam os indivíduos, e não o contrário. Se o sistema é corrupto, o homem também o será. Jesus. Mas quem cria o sistema, senão os próprios homens? Cada império que caiu, cada revolução que surgiu, partiu de escolhas humanas. O que digo é que sem uma transformação interior, qualquer nova estrutura pode acabar se tornando apenas um novo tipo de opressão. A opressão existe porque há classes dominantes e dominadas. Para libertar os oprimidos, precisamos eliminar essas diferenças e construir uma sociedade onde todos sejam iguais. E como pretendes fazer isso? Pela revolução. O proletariado deve se levantar contra a burguesia e tomar os meios de produção. Só assim acabaremos com a desigualdade e construiremos um mundo justo. Mas dize-me, o que acontece quando os oprimidos tomam o poder? Tornam-se opressores? Se não tivermos cuidado, sim. Mas um sistema igualitário, sem propriedade privada, garantirá que ninguém mais explore seu irmão. Não é a posse que corrompe, mas o coração do homem. Mesmo sem propriedade, ainda haverá ganância, orgulho e desejo de controle. Só mudando os sistemas exteriores, sem mudar os corações, corre-se o risco de criar novos tiranos sob uma bandeira diferente. Então, qual é tua solução? Pregar a resignação? Pedir aos pobres que aceitem sua miséria enquanto esperam por um reino celestial? Jesus, o reino de Deus não é apenas uma promessa futura. Ele começa aqui e agora, quando cada um escolhe o amor sobre a ganância, o perdão sobre o ódio, a partilha sobre o acúmulo. Mas esse reino não se impõe com violência, e sim com transformação interior. Marx olha para Jesus com um misto de admiração e ceticismo. Para ele, a luta de classes era uma questão de ação concreta, mas Jesus propunha algo mais profundo, uma revolução do espírito. Essa avança, e a tensão entre as perspectivas se torna ainda mais palpável.
Jesus permanece sereno, enquanto Marx se expressa com mais intensidade. O sol se põe no horizonte, trazendo uma luz suave sobre a praça. Mestre, a tua mensagem é bela, mas com todo respeito, ela parece utópica. A realidade em que vivemos é dura e implacável. O capitalismo e as desigualdades são construídos sobre os ossos dos mais fracos. Não podemos simplesmente esperar que o amor e o perdão consertem o mundo. Eles precisam ser acompanhados por ações concretas. Jesus, não falo de um amor passivo, Marx. Falo de um amor que transforma, que busca o bem do outro, mesmo que isso exija sacrifício. Não é uma revolução apenas do corpo, mas da alma. Só com essa transformação interna é que a verdadeira liberdade pode ser alcançada. Quando o ser humano se liberta do egoísmo, ele começa a transformar seu entorno. E então, qual é o papel do trabalhador nesse processo? Eles não podem esperar que sua opressão seja removida apenas com boas intenções. Eles precisam se levantar, ser ativos na luta por seus direitos. E o que dizes sobre a luta de classes? A opressão nunca se resolverá sem uma luta para derrubar o sistema. Jesus, a luta de classes, se alimentada pelo ódio, gerará apenas mais ódio. A verdadeira luta é contra a escuridão dentro de cada um de nós. Se o trabalhador odeia o patrão, estará apenas perpetuando a violência, e a violência não liberta, ela aprisiona. A liberdade verdadeira está em superar os próprios demônios interiores, em fazer da misericórdia e da justiça as armas de transformação. Então, o que me dizes? Que os trabalhadores devem continuar a se submeter à opressão enquanto buscam uma paz interna? Não é isso um convite à passividade? A passividade é diferente de viver em paz. Não se trata de submeter-se à opressão, mas de não se deixar dominar pelo ódio. A verdadeira força vem do espírito, não da força física. O opressor não pode ser vencido com mais opressão, mas com a mudança de seu próprio coração. Eu entendo a tua perspectiva, mas temo que ela ignore a realidade das desigualdades profundas e estruturais. Como podemos fazer os ricos entenderem isso sem uma pressão real? Como podemos fazer as massas acordarem para a sua situação sem um movimento de resistência? O maior movimento de resistência começa no coração. A verdadeira revolução é a que ocorre dentro do homem. Quando muitos corações se transformam, as estruturas externas podem ser abaladas. Mas essa transformação deve começar na compaixão, no perdão e no entendimento. A verdadeira mudança não será imposta de cima para baixo, mas construída de dentro para fora, através de cada ação de bondade e justiça. Marx fica em silêncio, refletindo. Ele não consegue negar que a visão de Jesus oferece uma profundidade espiritual, mas ainda acredita que a mudança social deve ser prática e urgente. Jesus o observa com uma calma que transmite a confiança de quem compreende a natureza humana mais profundamente. O cenário se torna mais sereno enquanto a conversa chega à sua conclusão. As últimas luzes do dia começam a desaparecer, e a praça, agora tranquila, reflete a quietude da reflexão entre os dois grandes pensadores. Mestre, tua visão sobre o amor e a transformação interna toca profundamente o meu coração. Mas ainda sinto que estamos diante de um abismo. Aquelas pessoas que vivem nas margens da sociedade não podem esperar que suas vidas melhorem apenas com paz e perdão. Eles precisam de ação, de um movimento, de uma mudança real e tangível. Como podemos unir essas duas perspectivas, a transformação interna e a luta externa? Jesus, não falo em esperar sem agir, Marx. A transformação interna é a ação mais profunda que podemos tomar. Mas também falo de agir de maneira que não agrida a natureza do outro, não como uma reação, mas como uma resposta de amor. A verdadeira mudança vem quando nos tornamos aquilo que desejamos ver no mundo. E quando muitos fazem isso, uma verdadeira revolução social começa a acontecer. Uma revolução sem violência, sem ódio, mas movida pela solidariedade e compreensão. Então, essa revolução que falas é silenciosa, sem armas. De que maneira pode a classe trabalhadora se libertar sem um movimento concreto que abale as estruturas de poder? Jesus, a maior revolução já foi realizada por aqueles que amaram sem exigir retribuição. Não é que as estruturas não precisem ser transformadas, mas o mais importante é como nos relacionamos com elas. Se os opressores e os oprimidos aprenderem a se amar verdadeiramente, então as estruturas externas se tornarão obsoletas. A verdadeira liberdade é interna, e quando ela é vivida, as opressões caem por si mesmas.
Dizes que a chave é o amor, mas o amor sem ação é como uma chama que não toca a realidade do mundo. Eu entendo a beleza de tua visão, mas como ela se aplica quando o sistema está projetado para esmagar os mais fracos? A chave é agir com amor, Marx. A verdadeira ação é agir de maneira que liberte, que não escravize, que transforme a violência em paz. Não me refiro a um amor que se conforma, mas a um amor que desafia, que transcende, que transforma. Quando os corações se libertam, o sistema se dissolve, não com revoluções externas, mas com revoluções internas que se espalham por todo o mundo. Confesso que tua visão é difícil de entender em um mundo que parece não ouvir. No entanto, acredito que existe algo de extraordinário nas tuas palavras. Talvez na raiz de toda a nossa luta esteja realmente a busca pela dignidade humana e pela liberdade interior. Jesus. A dignidade humana não é algo que pode ser imposto, Marx. Ela é reconhecida quando vemos a humanidade em cada pessoa, sem distinções. Não é o poder sobre os outros que nos dá valor, mas a capacidade de elevar os outros, de servir com humildade. E quando o homem se vê verdadeiramente como parte de algo maior, ele percebe que a luta pela justiça não é contra os outros, mas pela sua própria elevação espiritual. Marx fica em silêncio por um momento, pensativo, contemplando a possibilidade de uma transformação que vai além da materialidade, que transcende a luta externa. Jesus os observa, com paciência, aguardando a reflexão. Mestre, talvez a maior revolução seja de fato essa, uma revolução de corações e mentes. Talvez eu tenha negligenciado o poder da transformação interior na busca por uma mudança exterior. Se isso for verdade, como começamos? Começamos, Marx, com o primeiro passo dentro de nós mesmos. A revolução começa quando decidimos ver o outro como nosso igual, quando escolhemos perdoar, amar e agir com compaixão. Quando isso acontecer, o mundo mudará por si mesmo, de dentro para fora. A luta por justiça não é uma guerra de forças, mas uma batalha silenciosa e transformadora, que começa no coração de cada ser humano. Marx, tocado pelas palavras de Jesus, olha ao redor, sentindo que a verdadeira mudança pode não ser tão distante quanto pensava, mas deve começar com cada ação e pensamento de bondade. O diálogo chega ao fim, e ambos compartilham um silêncio profundo, refletindo sobre a sabedoria que acaba de ser compartilhada.